Olá, eu sou Ana Dantas, professora, e um dos temas que trabalho muito é gamificação. Se você tem interesse pelo tema da gamificação e outros temas correlatos, segue aqui o canal e no final dá um like aqui no vídeo. Neste vídeo eu respondo duas questões que são fundamentais para pessoas que pretendem trabalhar ou já estão trabalhando com gamificação. Para isso, eu falo sobre problemas e desafios que encontrei quando desenvolvi o Coração, que foi um projeto que utilizou a gamificação para estimular a doação de sangue. Aqui na descrição do vídeo tem mais informação sobre o tema e lá no blog vocês também vão encontrar conteúdo sobre gamificação. Quais foram os principais problemas que você encontrou desenvolvendo gamificação? Bom, essa pergunta é muito legal e eu poderia falar inúmeras coisas, mas eu vou falar sobre um aspecto que eu considero muito importante. Quando eu desenvolvi o aplicativo do Coração, que tinha como objetivo incentivar a doação de sangue, nós tínhamos o seguinte cenário. As pessoas que optavam por participar do nosso game, elas tinham uma motivação e que os autores chamam de motivação, era nítida, a motivação intrínseca. Existem dois tipos de motivação, a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. A extrínseca, ela não é capaz de sustentar o envolvimento das pessoas por muito tempo. É como tomar uma pequena dose de cafeína em um café e logo em seguida você já perdeu aquela motivação. Você vai ter que sempre estar renovando. Já a motivação intrínseca, ela é capaz de sustentar o envolvimento das pessoas por muito mais tempo. O que não significa que numa gamificação você não vai utilizar os dois tipos de motivação. E a motivação extrínseca também é muito importante. Mas vamos entender melhor o que é essa motivação intrínseca. Ela envolve três elementos muito importantes. Autonomia, que é o senso de comandar nossa própria vida. Competidores têm oportunidade de descobrir e aprender usando diferentes caminhos para chegar ao objetivo final. No nosso game aconteceu isso também. Um exemplo claro foi, tinha um competidor que não podia doar sangue. Existem inúmeros motivos pelo qual uma pessoa não pode doar sangue. E vou contar o meu exemplo. Eu tenho um problema na tireoide, não são todos, mas o meu me impossibilita de doar sangue para o resto da minha vida. Eu não posso mais doar sangue. Enfim, esse competidor tinha uma situação semelhante à minha e o que ele fez? Ele convocou a esposa, a mãe, os filhos, o vizinho e sei lá mais quem para doar sangue. O que significa isso? Ele tinha uma motivação tão forte de fazer aquilo que ele não podia, mas ele tinha capacidade de convencer outras pessoas a fazer aquilo. Então, esse é o aspecto da autonomia quando a gente fala em motivação intrínseca. Domínio. Necessidade de progredir, de tornar-se melhor. A gamificação, ela gira em torno dessa questão de cada vez se tornar melhor. E se você já doou sangue alguma vez, quem já passou por essa experiência, ela é bárbara. Quando você termina, você se sente muito, olha, eu estou um pouco melhor porque eu ajudei o outro. Mas eu também sei que muitas pessoas não podem doar sangue. E ok, mas você pode fazer outras coisas por outra pessoa. E toda vez que você realiza uma ação como essa, você se sente muito bem. Você se sente um ser humano melhor. E esse sentimento é muito bom. Então, domínio é outro elemento importante na motivação intrínseca. E por último, mas tão importante como os outros, o propósito. É o desejo de fazer algo maior do que nós mesmos. A gamificação deve começar e terminar com um propósito que esteja ao alcance desses objetivos significativos. Ou seja, o meu objetivo tem que ter um significado para mim.
Imagina, doar sangue, eu vou estar salvando vidas. Então, é um significado muito importante. Pois bem, agora eu vou explicar para vocês aonde eu encontrei um problema. Eu tinha, na minha gamificação, um objetivo, motivação intrínseca, perfeito, ok. E aí eu pergunto para vocês, você já doou sangue? Alguns vão falar que sim, outros vão falar que não. E provavelmente no Brasil vai acontecer o seguinte, 1,8% das pessoas vão dizer, eu já doei sangue, e o restante vai falar, eu não doei sangue. Opa, sabe o que significa isso? Que nós tínhamos uma meta, um objetivo muito difícil. E o nosso objetivo foi tão difícil que a motivação intrínseca ficou ameaçada. Isso acontece na vida da gente. Se você colocar uma meta muito difícil, se ao longo deste caminho você não tiver pequenas metas para ir conquistando, não tiver o feedback dessas pequenas conquistas, você provavelmente vai ter muita dificuldade de chegar nessa sua meta maior. E foi isso que aconteceu. Então, fica aí uma dica. Se você está criando uma gamificação, não esqueça, a motivação intrínseca ela é muito importante. Porém, você tem que criar pequenas conquistas. E lembre-se, se essa meta não for atingida pela maioria dos seus jogadores, repense um pouco. Será mesmo que ela vai ser a meta final ou você vai criar pequenas conquistas que vão satisfazer essas pessoas tanto quanto chegar ao final? Enfim, este foi um problema que a gente encontrou quando fizemos esse aplicativo. E tenha muita atenção na hora de pensar a sua gamificação. Outro problema é quando a gente tem uma motivação intrínseca. Muitas vezes a pessoa já tem uma motivação, principalmente quando a gente trabalha com impacto social. E a premiação para a conquista daquilo é algo que tem que estar muito atenta. Você não pode gerar uma premiação que supere aquela motivação que já existe. A gente passou por essa experiência, criamos uma premiação muito boa e a premiação a gente deixou a empresa decidir o que ela iria premiar e como ela entende que se os funcionários dela, se as pessoas vão salvar vidas, vão fazer uma ação muito boa, elas querem premiar com algo muito bom, um pouco de atenção. Já existe uma motivação intrínseca muito alta que as pessoas voluntariamente já vão participar daquilo lá. Não aumente, não coloque uma premiação muito significativa, porque isso pode destruir aquela motivação que já existe. A pessoa foca no prêmio e esquece aqueles valores, aquelas coisas importantes que já existem naturalmente. Como eu construo um jogo? Aí essa pergunta é bem legal. É simples e difícil. É simples no sentido, eu vou tentar simplificar bastante, porque eu acho que qualquer um pode criar um jogo, desde que ele siga alguns critérios. Né? E o que são esses critérios? São os que a gente chama componentes de um jogo. Para ser um jogo, tem que ter esses componentes. Então, como que eu vou explicar e tentar te ajudar a fazer esse game? Eu vou falar sobre os componentes do jogo e vou explicar um pouquinho como que a gente fez com o aplicativo do coração. A gente pode colocar 5 componentes importantes na estrutura, no design de um jogo. São eles: meta, espaço do jogo, limites, tempo e espaço, regras e artefatos. Tá, então agora vamos entender um pouquinho mais sobre cada um deles. Meta. Lembre sempre, o jogo, a finalidade do jogo, se a gente vai trabalhar com gamificação, qual é a finalidade? Resolver algum problema. Então a gente tem uma situação, problema, algo que a gente quer melhorar. Então a gente cria um objetivo e esse objetivo é transformado numa meta, ou seja, é a meta do nosso jogo. Então, quando você atingir aquela meta, você atingiu o quê? O nosso objetivo, que vai resolver um problema anteriormente identificado. Então, a meta é o primeiro elemento bem importante.
O segundo, espaço do jogo. Você precisa definir qual vai ser o seu espaço. A gente tem 3 tipos básicos de jogo. O jogo de tabuleiro, aquele básico que a gente sempre jogou. A gente tem o jogo virtual e a gente tem o jogo, aquele que é misto, que ele pode ser um jogo virtual, mas que tem uma interface física, seja com outra pessoa ou um espaço físico. E eu trabalho sempre com esse tipo de jogo. Esse é o espaço que eu gosto de atuar. O nosso game do coração, ele tinha essa característica. A gente tinha um aplicativo, a gente pegou uma plataforma de aplicativo que existia, configuramos algumas coisas e utilizamos o Instagram. Bom, o outro elemento, limites, tempo e espaço. O nosso jogo tinha um período, tinha um começo, meio e fim, para você programar o que vai acontecer ao longo desse período. E um espaço, qual era o nosso espaço? O aplicativo, o Instagram e o espaço físico. O espaço físico que nós trabalhamos foram 2. Um da empresa, da instituição, onde as pessoas poderiam interagir, e o outro importante espaço físico que fazia parte do nosso jogo foram os bancos de sangue, onde as pessoas iam doar sangue. Regras. Nós estabelecemos umas regras com todos os detalhes do jogo. E aí vai também uma dica, uma sugestão. Nós estabelecemos regras mesmo, todas as regras super escritas e tal. Mas a regra ela pode estar para uma questão mais de registro escrita. Uma coisa muito importante na gamificação, que é as regras, elas têm que ser entendidas pelo jogador no momento que ele vai jogando. Isso é algo muito importante e é um desafio na hora que a gente constrói um game. Artefatos. Artefatos são outros elementos muito importantes em um game. A gente teve alguns desafios, então um artefato que a gente criou foi, por exemplo, você colocar o seu tipo sanguíneo na foto do seu Facebook. E alguns outros artefatos a gente foi utilizando e o principal deles, na hora da doação de sangue, a pessoa tinha que fazer um cartaz. A gente teve a sugestão, né? A gente criou um cartaz sugestivo, mas as pessoas podiam fazer também. O importante é que tinham que ter determinadas informações, como data, o nome, um coração, né? Que era o símbolo do projeto, e aquela foto, tinha que tirar uma foto no momento da doação, que era o que comprovava que a doação tinha sido realizada. Bom, após a doação de sangue, você postava no seu perfil do Instagram e marcava a nossa hashtag. Então assim a gente fazia a pontuação. E lembra da história do sistema de feedback? Então, a partir do momento que todas as outras pessoas podiam ir acompanhando como estava a pontuação, quantas pessoas estavam doando sangue e aí por diante. Assim funcionou o nosso sistema de feedback. Bom, esse é um resumo, são os pontos básicos para você começar a criar e começar a pensar no seu game. Sempre tem muitas coisas que você pode ajudar nesse processo. Foi só para ilustrar e mostrar como que a gente fez o game do coração. Tá, um parêntese, pivotar. Pivotar é o termo muito utilizado hoje, principalmente pelo pessoal aí das startups. Pivotar é o momento que você muda alguma coisa. Não existe erro, existe aprendizagem. E se você aprende, você rapidamente tem que mudar. E neste momento, como professora, eu comecei a ser chamada para atuar muito nessas áreas, né? Curso, palestras sobre esses temas, e comecei a estudar mais, e por isso que hoje eu acabei mudando um pouco o foco e utilizo essas aprendizagens para ajudar outros games que eu estou ajudando a construir, que eu já ajudei a construir, e ajudar as pessoas a criarem os seus games. Então, a primeira coisa que vem, né, que é a primeira dica, estude um pouco, né, verifique um pouco, assista mais vídeos, tem muito material disponível, entenda bastante sobre como fazer um game antes de começar a fazer o seu game propriamente dito. No nosso caso, alguns elementos que foram primordiais. Primeiro, a gente tinha uma motivação intrínseca muito alta, todas as pessoas reconheciam a importância da nossa ação. Nós ganhamos prêmios, fomos para o TEDx Fundação Telefônica em São Paulo, enfim, a gente teve um apoio muito grande na realização desse game.
qual foi então o nosso grande problema? Nós tínhamos algo tão importante para fazer quanto difícil. Como eu mencionei anteriormente, doar sangue é algo muito difícil. E esse tipo de configuração precisa de muito planejamento para fazer. Quando a gente começou a pivotar, nós percebemos o seguinte, que essa é uma alternativa bem interessante. A gente começou a colocar outras ações sociais juntos com esse game. Então, por exemplo, algo que aconteceu em um dos eventos, a gente fez uma campanha para arrecadar doações para um determinado grupo. Enfim, o que a gente percebeu? Se você agrupa vários, na área de inovação social, se você agrupa várias ações em um único game, é muito mais significativo. Bom, compartilhei aqui com vocês um pouco do que eu aprendi sobre gamificação e do que a gente está fazendo. Mas se você gosta do assunto e quer saber mais e receber mais informações, se inscreve aqui no canal. Estou sempre compartilhando alguma coisa legal, diferente, interessante. Então, segue a gente nas redes sociais.